Gente, eu tenho assim a honra e o privilégio de hoje trazer uma palavra ao seu coração. E essa palavra não é minha, é uma palavra do Senhor. Então por isso nós vamos ser cobertos por Ele. Amém? Eu sou grato a Deus, já são 20 anos que nós fazemos parte, eu, a minha esposa, os meus filhos que nasceram aqui, de fazer parte dessa casa, dessa igreja, aonde nós temos sido muito bem alimentados, abençoados. E poder ter essa oportunidade de poder estar com vocês e falar do amor de Deus e testificar, de poder trabalhar aqui nessa casa, de poder pastorear uma rede e de poder estar ao lado desses pastores maravilhosos, para mim e minha família é uma honra e eu estou muito grato a Deus. Amém, Jesus? Eu sou grato a Deus pela minha esposa porque ela me anima demais. E ela falou assim, vai dar tudo certo, né? Você vai ser bem lindo. E em nome de Jesus eu tomo posse dessa palavra. Eu louvo a Deus pela vida dos nossos pastores. Eles não estão aqui, estão no Brasil. No final de semana eles vão estar conosco. Mas eu creio em nome de Jesus que de uma forma muito poderosa, assim como os nossos pastores, pastor Jackson e pastora Kemi, são usados por Deus aqui nessa casa. Lá no Brasil é uma nação que também eles são usados, são respeitados, são amados, e é por isso que eles conseguem ter esse acesso. E nós somos gratos a Deus pela vida dos nossos pastores. Quantos são felizes pelos nossos pastores? Eu também sou grato a Deus pelo pastor Paulo e pastora Marta, obrigado pastor, que trouxe para mim, né, que falou, amanhã vai ser você. E eu sou grato a Deus pela sua vida, muito obrigado. Deus abençoe a vida do senhor. Com alegria, com alegria. Ele é uma bênção. Pastor Paulo é uma bênção? Tá aí, o senhor é uma bênção, pastor Paulo. E também os outros pastores, pastor Luiz, enfim, todos os pastores que estão aqui. Eu louvo a Deus, você que está em casa, você que está, de repente não pôde estar aqui, que o Senhor também traga uma palavra ao seu coração. Esse é o desejo que eu tenho no meu coração. E eu também quero ser grato a Deus pela sua vida, que preferiu estar aqui na casa de Deus, que preferiu chegar à presença do Pai, que preferiu vir aqui até perto do altar. Eu louvo a Deus porque você tem prazer na presença de Deus. Você nem sabia que eu ia pregar. Olha só, e você veio, né? Porque você ama a Jesus. E é a Jesus quem vai te abençoar, amém? Bom, eu tenho aqui e gostaria de compartilhar com vocês um tema que eu vou compartilhar com vocês. E esse tema, ele já vem na nossa igreja sendo anunciado às quintas-feiras, no culto da palavra, de uma maneira muito especial. Eu não sei se vocês se lembrarem, o pastor Paul iniciou aqui algumas semanas atrás estava falando sobre vencendo a guerra da mente, não era isso? Então o Senhor vem direcionando a gente para isso, para pensar sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, sobre a nossa alma. E se o Senhor está direcionando isso, é porque Ele tem algo para fazer através de nós. Amém? Depois o pastor Jackson trouxe enfrentando o seu vazio, uma palavra poderosa. E fechamos agora na última quinta-feira com a doutora Ilma, que ela falou sobre enigmas da alma. Quer dizer, Deus está sinalizando algo muito importante. E nós precisamos estar atento a isso, porque é algo que pode servir para nós, para a nossa vida, mas também nós podemos ser canal de bênção. Nós podemos ser bênção na vida de outra pessoa. Amém? Toda palavra que Deus dá, ela é uma palavra que edifica, é uma palavra que vai trazer para nós um crescimento. E é nessa palavra que eu quero me mover também, falando sobre a alma, sobre o coração, sobre a mente. E eu vou falar com vocês, e eu gostaria que vocês tomassem posse dessa palavra. Guarde o seu coração. Quantos podem repetir comigo? Guarde o seu coração. Bem forte. Guarde o seu coração. Sabe, nós precisamos cuidar do nosso coração. E a prova de que Deus está interessado em falar conosco sobre cuidar do nosso coração é porque o nosso coração, se você olha uma pessoa física, a menos que a pessoa nasça com algum problema, mas o nosso coração fica localizado dentro de uma caixa, totalmente protegido. Protegido porque você pode cair jogando bola, porque você pode ter um acidente, e essa caixa está protegendo o seu coração. É um sinal de que o Senhor se preocupa com o nosso coração. O coração tem a proteção de ossos, nervos, músculo, tudo está protegendo esse coração, que é o coração humano, o nosso coração. Mas o que eu quero falar é sobre o coração
na área espiritual. Por muito tempo se pensava que esse sentimento que nós temos dentro de nós está aqui localizado dentro do coração. Depois, alguns estudiosos falaram que, na verdade, é aqui, na mente, onde é o nosso sistema nervoso. É ali que ficam as informações, é ali que nós guardamos e sentimos, né? Mas enfim, o nosso Deus, Ele preferiu falar o nosso coração. Guarde o seu coração, porque o seu coração é aonde vai ter as saídas da vida. E quantos aqui não querem viver? Quantos aqui não querem viver? E viver bem, e viver uma vida abençoada, amém? E como isso é importante, a gente ter isso no nosso coração. Saber que o nosso coração também é alvo. Quer dizer, ele pode ser um alvo, mas não vai ser tocado nele. Mas o inimigo, ele tenta, assim como o pastor Paul, ele ministrou aqui sobre essa guerra da mente. Mas a guerra da mente, ela tem uma expectativa do nosso inimigo, ou do mundo, ou de nós mesmos. Porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. A ideia dessa guerra é atingir o nosso coração, é desestabilizar aquilo que é mais precioso para o Senhor, que é o nosso coração, amém? E o texto que eu quero usar para falar com vocês e para compartilhar aquilo que Deus falou ao meu coração, ele está lá em Provérbios, no capítulo 4, o versículo 23. Se você tem a sua Bíblia, seja ela digital, no celular, você pode abrir e a gente vai ler. É um texto curto, é um versículo apenas, mas um versículo muito poderoso. E vai dizer assim, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Quantos podem dizer amém para essa palavra? Gente, essa palavra que foi lançada e que foi deixada por nós, está lá no livro de Provérbios. E o livro de Provérbios, ele nada mais, nada menos do que escrito por um homem que teve uma sabedoria extraordinária. Ele recebeu de Deus algo muito importante para poder compartilhar conosco. E aqui, nesse versículo, e propriamente no capítulo 4, ele está dizendo, e se você ler todo o capítulo, você vai ver que é um pai falando com um filho. E tem tudo a ver conosco, tem tudo a ver com a igreja, tem tudo a ver com aquilo que nós vivemos. Porque eu queria fazer uma leitura de um texto, porque esse versículo, ele nasceu muito antes do que Salomão. Esse versículo, ele nasceu quando Deus respondeu algo para Salomão. O dia em que Salomão se tornou rei de Israel, Deus apareceu a ele. Mas Deus apareceu a ele num momento muito especial, porque Salomão tinha acabado de oferecer, juntamente com todo o reino que foi estabelecido naquele ano, 100.000 sacrifícios. Então depois que ele faz 1.000 sacrifícios, naquela noite o Senhor aparece para ele. E o Senhor aparece para ele e dizendo assim, agora, Senhor, isso está lá, está escrito em 2 Crônicas, no capítulo 1, versículo 9. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa ao meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Ele diz assim, dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar essa nação, pois quem pode governar esse povo tão grande? Sabe, gente, Deus, ele se preocupou com alguém que se preocupou com o povo dele, com alguém que se preocupou com algo que ele já estava preocupado. Então quando Salomão fala assim, Deus fala, pede-me o que você quiser e eu vou te dar. Salomão, ele chega na presença de Deus, reconhece que ele foi eleito rei através de Deus, do pai dele, e ele diz assim, Senhor, me dê sabedoria e conhecimento. E quando ele pede sabedoria ao Senhor, ele está dizendo assim, eu preciso governar esse povo para que esse povo se aproxime de ti, Senhor. A nossa vida, por menor que seja o nosso raio, a nossa atuação de governo, por mais que seja pequeno, a sua liderança, talvez você lidera você mesmo,
talvez você lidere a sua família, talvez você lidere um pequeno grupo, ou talvez você lidere uma igreja, ou irá liderar uma igreja. O Senhor está dando ferramentas para nós, e Ele está nos chamando para essa responsabilidade, e Ele está dizendo para nós: guarda o seu coração. Imagina que o nosso coração tem saídas da vida, mas porém, se essa caixa, se esse local, se esse coração, ele estiver contaminado, se ele estiver sujo, se ele não estiver bem, o que nós vamos gerar de vida para as pessoas? E essa vida que eu falo para as pessoas, e essa bênção que flui de nós para as pessoas, ela é uma chave que traz o retorno para nós, de que aquilo que nós dermos para as pessoas, nós receberemos de volta 7 vezes mais, 100 vezes mais. Quantos acreditam nisso? Glória a Deus. E eu queria fazer uma pergunta para você, mas eu queria que você respondesse para você mesmo, para o seu coração, porque nós precisamos pensar sobre esse assunto. Como está o seu coração? Queria que você analisasse dentro de você, porque é algo que eu tenho feito isso mensalmente, ou nos dias que eu me pego pensando sobre a minha vida, sobre a minha salvação, sobre a minha família, sobre o meu ministério. Porque a gente vive, na verdade, sobre uma guerra, uma batalha constante na nossa vida. E o que nós precisamos? Precisamos cuidar da fonte da nossa vida. Quantos dizem amém? E isso é tão maravilhoso, porque muitas das vezes, quando nós nos chegamos na presença de Deus, e nós precisamos fazer esse diagnóstico, nós precisamos chegar diante de Deus para poder perguntar para Deus. Eu vou dar um exemplo para vocês do rei Davi, do pai do rei Salomão. Olha só o que ele diz lá no Salmo 139, o versículo 23. Acredito que vai aparecer aqui na tela. E ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Eu não sei se algum dia na sua vida você já teve alguma inquietação. Quantos aqui já teve alguma inquietação? Eu vou levantar até meu pé, porque já foram muitas inquietações que afligiram a minha alma. E eu sei que constantemente nós somos afligidos. Mas essa proposta que eu estou fazendo agora com você, é que você fale isso, perguntando para você mesmo: como está o meu coração diante de Deus? Às vezes a gente pode chegar até diante de Deus assim, trazendo só o problema que nós estamos enfrentando. Mas o Senhor, Ele é tão bondoso, tão maravilhoso. O Senhor é aquele que cuida de nós. O Senhor conhece os filhos dEle. Quantos podem dizer amém? O Senhor sabe o seu amor por Ele, e sabe o quanto você ainda mais o amará. Sabe que cada vez que nós conseguimos romper essa barreira da dificuldade, da luta, da guerra, quando a gente rompe, a gente acaba amando mais o Senhor. Sabe por quê? Porque nós descobrimos que não tem nada a ver conosco, tem tudo a ver com Ele. Amém? Um tempo eu estava assistindo uma pregação, e o pregador, ele tem um culto no meio da semana, e como é um culto de cura, de libertação, então vocês sabem, né, que nós gostamos disso, nós gostamos de cura, de libertação. Nós queremos ver os nossos problemas resolvidos de um dia para a noite, ou imediatamente. Nós queremos isso. O Senhor muitas das vezes faz isso. E eu lembro que ele estava compartilhando a experiência, que ele ouviu um testemunho de uma moça, que foi convidado por uma outra pessoa, e ela estava com um problema na perna dela, e ela falou assim: não, vou lá, o pastor vai orar por mim, vou ficar curado, porque falaram para mim que eu vou receber essa cura. E ela chegou, só que na hora da oração, o pastor perguntou assim: quantos aqui precisam de uma oração, que está com alguma enfermidade? Irmãos, quase toda a igreja levantou a mão. Aí ele pediu para fazer uma fila, mas ele viu que a fila era muito grande, não ia dar tempo dele orar por cada um. Ele falou assim: eu quero que você coloque a sua mão no seu coração aí, eu vou orar a Deus por você, e você vai ser curado, e eu creio nisso. E ele começou a orar. Todo mundo colocou a mão no coração, e ele liberou uma palavra muito rápida de oração, orou pelas pessoas e liberou cura. Nossa, a moça ficou indignada. Ela falou: não acredito,
Eu vim aqui, saí correndo do meu trabalho, a primeira vez que eu estou vindo nessa igreja, o pastor nem orou para mim, nem colocou a mão na minha cabeça. Aí ela termina o culto da bênção apostólica e ela continua ainda muito indignada. E ela vai para casa. Só que quando ela foi embora para casa dela, ela começou a andar e perceber que ela não estava mais mancando, que não tinha mais problema no pé dela. Ela tinha sido curada. Ela tinha sido curada. E eu, imediatamente, eu falei assim, pensando comigo, eu falei, meu Deus, o nosso coração. Você imagina se Deus olhasse para o coração dela e falasse assim, tá bom, volta de novo essa doença em você, sabe? Esse é o nosso coração que às vezes não está muito alinhado com o Senhor. E a palavra de Deus está pedindo para nós, guarde o seu coração, observa o seu coração. Quando nós participamos das Santas Ceias, nós ouvimos sempre, examina-se, pois, a si mesmo. E nós precisamos ser honestos com a gente mesmo. E de repente falar para o Senhor, Senhor, meu coração, ele não está muito bom. Eu preciso que o Senhor me ajude, né? Quantas vezes isso pode acontecer? Eu sei de um testemunho também, que é muito legal, que é pela Diana e o Elcias. Há uns anos atrás, né, Diana, você não me corrige se eu falar aqui alguma coisa que não seja, não me corrige. Mas alguns anos atrás, o Elcias, ele sofria muito de uma intolerância à lactose, mas demais, ele não podia ver leite ou derivados que ele tinha problema. E um dia, acredito que sempre eles sentavam ali, estava sentado ali perto, eu penso, né? E o pastor Jackson chamou as pessoas para orar, veio aqui na frente. Naquele final de ano, ele foi perceber que ele comeu tanta coisa que tinha leite, que não fez mais mal para ele. Amém? Quantos pode dizer amém? Foi nessa casa que aconteceu essa bênção. É muito maravilhoso isso. Porque mesmo que você tenha alguma dificuldade na sua fé, Deus não tem dificuldade em ajudar você. Deus não tem dificuldade em te abençoar. Como Deus é bom, o nosso Deus, ele é muito bom. E quando nós nos colocamos diante do Senhor e trazemos o nosso coração, para que o Senhor veja, olha o que Davi está falando aqui. Ele está dizendo assim, eu não vou falar para o Senhor que o meu coração está ruim. Não, eu vou pedir para que o Senhor olhe o meu coração, porque o Senhor conhece o meu coração. Davi, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Ele está dizendo, eu poderia falar para o Senhor, mas ele falou, eu prefiro que o Senhor fale para mim como é que está o meu coração. Ele falou, prova-me e vê todas as minhas inquietações. Irmãos, foram 12 anos, né amor? Foram 12 anos que nós passamos no país tentando uma documentação. E quantas quintas-feiras, irmão, dá para contar quantas quintas-feiras eu não estava aqui, porque eu não podia sair, então eu tinha que estar aqui também, né? Então quantas quintas-feiras eu vim aqui? E quantas quintas-feiras eu saía de casa arrastado, porque eu pensava comigo, eu vou na igreja para receber uma palavra. A palavra que eu quero ouvir é que esse documento chegar amanhã. Mas, puxa vida, como que eu vou receber essa palavra se é quinta-feira, se é à noite? Mesmo se Deus falar, como é que eu vou saber? Como que eu vou saber se essa palavra vai chegar até mim? Porque é quinta-feira, à noite. Pois bem, foram 12 anos, mas foi numa sexta-feira que o nosso documento chegou. Vocês acreditam que foi numa sexta-feira? Eu estava em casa para a glória e honra do Senhor Jesus. E Deus deu a graça de atender um rapaz que ficou olhando para mim, fixo nos meus olhos. Entregou o documento e eu falei, eu não fiz nenhuma carteirinha. Onde que eu fiz uma carteirinha? Não pedi para o banco, nem nada. O que será que é isso? E gente, para a glória de Deus, chegou o work permit do Danilo, né? O menor da casa do pai. O Danilo tinha na época, nem sei, tinha 2 anos e já podia trabalhar. Olha como Deus é maravilhoso. Eu queria que você aplaudisse a Jesus, porque tem muita gente que vai receber documento logo, logo. Porque já foi liberada essa palavra nessa casa. Já foi liberado. E olha, nem pergunte como, porque eu fiz tanta pesquisa, passei tanta noite que não deveria ter feito, mas eu fiz tanta pesquisa, procurando e desenterrando todos os meus ancestrais. Eu não achei nada, nem eu e nem Namar, nada. Mas Deus é tão bom que Ele não precisa fazer nada. Ele tem todo o controle, Ele é bom, Ele é poderoso, Ele faz
E eu creio que Ele faz. Esse ano é um ano desafiador para mim, para o pastor Paulo, para todos os pastores, né, pastor? Dentre todos os anos, o ano do crescimento, o ano do discipulado é um ano maravilhoso. E é nesse ano também, né, que a gente quer ver o Senhor também levantando, dando o teu grito de brado de vitória. Nós vamos celebrar a Deus por isso. Já sonhei algumas vezes com o Senhor, e eu sei que também que já foi liberado o próprio pastor, o nosso pastor, o sacerdote dessa casa. Ele disse aqui que muitos documentos iam ser liberados, e nós cremos nessa palavra. Outro dia um irmão me ligou e falou: pastor, a polícia me pegou e me prendeu. Eu falei: filho, quem sabe agora vai ser a hora que vai sair esse documento, porque você não fez nada para você estar merecendo estar nessa cadeia. Você deveria ter ido para um outro departamento, mas infelizmente por causa de alguns isso aconteceu. E eu sei que Deus pode abrir a porta para você, mesmo nessa situação que você não está entendendo nada. Então Deus, Ele cuida de nós. Quantos dizem amém? Amém, Jesus. E no segundo tópico que eu queria falar com vocês é sobre, e é uma pergunta, e eu vou pedir para que você responda para você mesmo: você tem guardado o seu coração? É necessário que nós guardemos o nosso coração, sabe? O nosso coração, ele é um coração que precisa ser observado continuamente. Nós vivemos algumas lutas, batalhas que nós vencemos, e por isso nós damos glória a Deus. Mas tem outras que parece que são constantes na nossa vida. E quando a batalha é constante na nossa vida, a gente precisa colocar um guarda para ficar próximo ao nosso coração. E esse guarda se chama Espírito Santo de Deus. Uma certa cidade tinha uma fonte de água muito boa, muito doce, saudável para todo mundo. E o prefeito da cidade, naquele ano, ele falou assim: não, vamos ter que colocar e proteger essa fonte, porque é importante que essa fonte esteja sempre limpa e cuidada. Enfim, passou-se o mandato desse prefeito, a cidade sempre recebia, tinha uma fonte no centro da cidade que recebia um chafariz, né? Um chafariz no centro da cidade que recebia a água dessa fonte que vinha das montanhas. Mas com o passar do tempo, o próximo prefeito falou assim: nós precisamos cortar gastos, e nós precisamos construir alguma coisa mais arrojado, algo maior aqui nessa cidade. E aí ele foi cortando os gastos, e ele viu que tinha um dinheiro saindo para alguém que cuidava de uma fonte. Ele falou assim: não, isso aí a gente tem que tirar, porque não tem necessidade. Essa fonte, ela é boa, vai continuar aqui, e a gente não precisa. Só que com o passar dos anos, começou a dar uma epidemia naquela cidade, e as pessoas começaram a ter alguns tipos de doença, febre, infecções, e eles ficaram muito preocupados. Enfim, quando eles foram descobriram que o problema estava na água, eles correram lá em cima na fonte. Quando chegou lá na fonte, perto da fonte, descobriu que tinha muitos animais mortos, descobriu que tinha muita coisa ruim lá, e que contaminou a água. Sabe, se nós não colocarmos um guarda no nosso coração, pode acontecer que um dia desse aparece alguma coisa tentando atrapalhar a virtude que sai da nossa fonte, atrapalhar aquilo que nós podemos passar para alguém. E em Isaías, no capítulo 26 e o versículo 3, se você puder abrir aí ou procurar, Isaías 26, 3 diz assim, ó, Deus falando através do profeta: tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em ti. Olha, se nós fôssemos numerar o que nós devemos fazer para guardar o nosso coração, eu ia falar para você: olha, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que estar atento com os teus pensamentos. Enfim, são tanta coisa que a gente pode pedir, ou aconselhar, ou fazer para guardar o nosso coração. Mas aqui, o Senhor está dando para nós algo tão precioso. Ele está dizendo: guarda o propósito que você recebeu de Deus. Se nós guardarmos o nosso propósito que nós recebemos de Deus, Ele disse: eu conservarei em vocês a perfeita paz. Amém? E olha que a perfeita paz, ela não é uma paz que tudo tem que estar indo bem,
Tudo tem que estar indo bem para que as coisas estejam bem, para que eu possa falar, nossa, como a minha vida é maravilhosa, ou como a minha vida é boa. Não, a perfeita paz. Você pode estar passando uma dificuldade, um problema, um turbilhão de coisas. Se você tem a perfeita paz, você tem Deus perto de você. E é essa a proposta de Deus, que nós não desistimos, que nós não venhamos desistir do nosso propósito. Porque quando as coisas não estão muito bem, a primeira coisa que a gente faz é tentar sair do nosso propósito. Você já pensou que se de repente tem um problema de saúde, ou você está querendo alguma coisa melhor, e você fala assim, vou orar a Deus, e se as coisas piorarem, porque você orou a Deus, e Deus vai de repente tirar o teu emprego? Você fala, não, agora eu não quero mais Deus. Poxa, tirou meu emprego, como é que eu vou fazer? Como que eu vou me sustentar? Gente, Deus, Ele está no controle de tudo. Quando nós temos a perfeita paz, mesmo que nós percamos o nosso emprego, o Senhor Jesus fala assim, fica tranquilo, porque a porta vai se abrir e vai ser melhor do que essa que ficou para trás. Amém? Quando nós queremos muito algo, quando nós estamos desejando muito, desejando mudar de casa, trocar de carro, viajar, ir para outro país, enfim, são tantas coisas que podem acontecer na nossa vida. Quando a gente está querendo muito algo, a gente pode correr o risco de repente, ouvir algo que não é muito o que Deus quer, ou não é nada daquilo que Deus quer, e a gente pode querer enganar o nosso coração. A Bíblia diz que nós guardando o nosso coração, e se você estiver guardando o seu coração, tenha certeza, o Senhor vai cuidar de você. Poucos dias atrás, na semana passada, nós tivemos o testemunho de como foi uma mudança de país para o pastor Tarsis. Foi muito tempo que ele vinha orando e pedindo a Deus e confirmando. Por quê? Porque ele precisava encontrar paz para poder fazer aquilo. Nós, muitas das vezes, quando queremos fazer alguma coisa, nós queremos que na primeira palavra já saia, vai com Deus. E não é assim. Muitas das vezes Deus está testando o nosso coração. E testar o nosso coração significa que a gente tem que permanecer onde nós estamos. Porque, meu Deus, se nós dermos um passo errado. Quando estava para vir aqui para a Inglaterra, eu comecei a ficar muito atribulado, né? Não tinha ouvido essa palavra aqui antes, então eu estava atribulado. E eu comecei a passar muito mal. Fui no médico. E cheguei no médico. O médico falou assim para mim assim, você é casado? Eu falei, sou casado. Tá tudo bem no seu casamento? Tá tudo bem. Você tem filho? Não, eu não tenho filho ainda. Ok. Ele quis fazer uma pesquisa, sabe, para chegar logo para mim, né? Vai embora. Aí ele fez um monte de pesquisa. Tá tudo bem no seu trabalho? Tá tudo bem? Você está passando algum problema? Não. Tem alguma coisa diferente na sua vida? Eu falei, tem. Eu quero ir para a Inglaterra. Ele falou, você quer ir para a Inglaterra? Então é isso que está causando em você. Então, já vou falar para você logo. Você não vai para a Inglaterra. Era o Satanás. Você não vai para a Inglaterra. Eu falei, mas como assim que eu não vou para a Inglaterra? Ele falou, não, você não vai. É melhor você se acalmar. A tua saúde vale mais do que você se perder com essa viagem. Eu falei, não, eu vou para a Inglaterra sim. Irmãos, quando a gente está querendo fazer alguma coisa, tantas coisas podem acontecer. Você imagina se você pensar assim, estou querendo ir embora para o Brasil, estou pensando em ir para o Brasil, e você não guarda isso em Deus. E você começa, se subir qualquer pessoa que falar alguma coisa aqui, eis que te envio, pronto, você fala, meu Deus, é para lá que eu vou. É o Brasil, porque nós estamos conectados naquilo que nós queremos fazer, sendo que quando nós temos que tomar uma decisão que envolve algo na nossa vida, que não pode ser tomada do dia para a noite, nós precisamos pedir a Deus que Ele confirme várias vezes. Deve perguntar para o teu pastor se você deve ir, né? Porque geralmente o pastor não vai querer que vá ninguém, mas se o pastor falar vai, pronto, a resposta. Não é verdade? Pergunta para sua esposa, que de repente ama estar aqui na Inglaterra. Você fala, amor, estou querendo ir para o Brasil. Ela fala, jamais. E se ela falar, sim, vamos, é uma resposta do Senhor. E você precisa ter a convicção, guardar o coração naquilo que nós temos que fazer. Sabe, guardar o nosso coração para que a gente não erre. Porque querendo nós ou não, tem muita gente que está conectado conosco. Pensa comigo, se você é casado. Pensa se você de repente é solteiro, mas você está discipulando alguém. Pensa que alguém às vezes está olhando para você e fala assim, é esse o estilo de vida que eu quero viver. E se você não guarda o seu coração, você pode comprometer a pessoa que você está cuidando. E a pessoa que você está cuidando, ela é
de Deus, ela é do Senhor. Na nossa vida, nós podemos ter experiências como a experiência de José. Experiências de alguém que tenta te tirar do caminho, tenta tirar você, se desviar você do caminho. E de repente você fala não e corre. Está tudo certo, porque você cuidou do seu coração. Agora na nossa vida, a gente pode ter experiências como Sansão e Dalila, que ficava constantemente falando para Sansão: Sansão, revela o teu segredo. Sansão, revela o teu segredo. Pode estar acontecendo hoje em muitos de nós, durante o dia, muitos pensamentos que ficam pedindo para você fazer algo que você sabe que é errado. E se você não guardar o seu coração, se você não pedir ajuda do Espírito Santo de Deus, para que Ele possa conservar você, conservar em perfeita paz, não abrir mão do seu propósito, não abrir mão daquilo que Deus tem confiado a você. A gente tem uma igreja que é uma igreja que trabalha em pequenos grupos, que vive em pequenos grupos, que tem essa bênção de podermos compartilhar com alguém algo que Deus tem dado para nós, de sermos cuidados. Eu sei que muitas das vezes pessoas são feridas, até porque se as nossas expectativas forem altas em pessoas irão nos ferir. Mas se as nossas expectativas forem altas naquele que pode nos trazer paz, a perfeita paz, nós nunca seremos decepcionados. Quantos dizem amém? Eu queria que você falasse comigo assim. Fale assim comigo. Quem de fato possui o meu coração? Gente, isso é tão importante. É tão importante porque a Bíblia já começa no primeiro livro de Gênesis. Eu não sei se você já prestou atenção, mas quando o Gênesis começa a ser escrito, principalmente na Bíblia NVI, quando você vai lendo, a Bíblia está dizendo assim: e Deus criou os céus e a terra, e Deus fez os mares, e Deus separou a água, e Deus fez várias coisas. Mas quando Deus forma o homem existe aqui na terra. Você pode perceber na sua Bíblia, no capítulo 2 de Gênesis, que começa a mudar esse termo Deus. Começa a aparecer o Senhor Deus. O Senhor Deus. Até o dia em que o homem peca e cai. E aí a serpente fala para o homem assim: não foi isso que Deus disse? Porque a ideia do mundo, a ideia do nosso inimigo, é que nós não reconheçamos o Senhor como nosso Senhor, apenas como Deus. E nós não vamos reconhecer apenas como Deus, nós reconhecemos Ele como nosso Senhor, porque nós temos uma marca chamada Espírito Santo, porque nós pertencemos a Ele, porque nós vivemos dentro dEle, e porque o Senhor é Ele que é dono das nossas vidas. Quantos dizem amém para isso? O Senhor, Ele quer fazer algo diferente em nós. O Senhor quer que nós guardemos os nossos corações, quer que nós de fato o reconhecemos como nosso Senhor, como nosso Deus, como aquele que pode tudo. Quando o nosso coração ele é possuído pelo Senhor, quando nós de fato temos o nosso coração possuído pelo Senhor, o nosso coração ele toma decisões diferentes, nós agimos de forma diferente, nós nem sempre damos uma palavra tão rápida, não deixamos que as coisas aconteçam para que a gente mude, a gente antecipa aquilo que vai acontecer. Como? Pedindo ajuda ao Espírito Santo. Sabe, o Espírito Santo ele é maravilhoso. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo foi dado a nós. E olha, que mesmo quando nós estávamos ainda longe dos caminhos do Senhor, o Senhor nos amou primeiro. E Ele falou assim: eu vou dar o meu Espírito a você. Eu não sei se você percebeu, mas uma das maiores mudanças que tem na vida de um homem, na vida de uma mulher, quando ela reconhece Jesus, é quando o Espírito Santo entra na vida dela. Então a nossa vida, que era tão distante no caminho do Senhor, começa a aparecer coisas tão preciosas, como por exemplo, a nossa maneira de falar muda, o nosso jeito de agir muda. O Senhor ele quer guardar o nosso coração, porque quando o Senhor guarda o seu coração, quando o Senhor guarda o meu coração, a visão que nós temos das pessoas que estão ao nosso redor, ela fica diferente. Nós aprendemos a amar as pessoas, aprendemos que servir as pessoas é melhor do que ser servido.
Mas para isso acontecer, o Espírito Santo de Deus precisa estar dentro de nós. Nosso coração precisa ser guardado. Nós precisamos dar o nosso coração ao Senhor. Eu não sei se é possível, vou pedir para que você coloque, por favor, 2 Timóteo no capítulo 2 e o versículo 22 até o 26. Timóteo é um jovem que está começando a ser discipulado para poder cuidar de uma igreja. E o apóstolo Paulo, ele nesse momento, ele não quer apenas que Timóteo guarde o coração dele, para que ele não se corrompa com o mundo daquela época. Imagina, se naquela época o apóstolo Paulo estava ensinando a Timóteo, imagina nos dias de hoje. Então, olha só o que diz o texto. Ele está dizendo assim para Timóteo: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com aqueles que de coração puro invocam ao Senhor. Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Aí, nesse versículo 24, ele vai começar a dar uma direção para ele. Então, não é só cuidar do coração para que o seu coração seja protegido, mas ele vai dar uma direção, porque com a pessoa que tem um coração ensinável, aberto para poder aprender, ele começa a falar: ao servo do Senhor não convém ficar brigando, ou não convém brigas, mas sim ser amável com todos, aptos para ensinar e paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim volte à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazer a sua vontade. Sabe, coisa mais dura que tem quando você está cuidando ou liderando ou pastoreando alguém, é quando a pessoa se opõe àquilo que você fala, não no sentido de que você está ensinando ou levando a pessoa para um caminho errado, mas quando você está levando alguém para o caminho certo, quando a pessoa fica indiferente com aquilo que está recebendo. O nosso coração, quando ele, de fato, ele é do Senhor, nós somos, assim como Timóteo, um coração ensinável, um coração que mesmo que as pessoas possam ferir-nos, mesmo que as pessoas possam, de repente, ficar indiferentes conosco, a gente tem a graça, a bondade de Deus para poder ensinar. O final do versículo diz: a fim de que essas pessoas possam ser soltas das correntes de Satanás, que prendeu para que fossem escravos dele. Então o Senhor, Ele tem para nós algo tão poderoso. Ele quer que nós guardemos o nosso coração. Ele quer que nosso coração seja protegido. E nessa noite, eu sei que o Senhor tem falado com alguém. O Senhor pode, de uma forma tão especial, ajudar-nos a sairmos de repente de algo que de repente está prendendo o nosso coração. Eu não sei o que pode estar prendendo o seu coração. De repente, o seu coração pode estar sendo aprisionado. De repente, você está passando por uma dificuldade, uma pressão, talvez de falta de fé, talvez de desânimo. Às vezes o nosso coração, ele pode estar sendo sufocado pelo orgulho. Existe guerras que rondam o nosso coração e a nossa mente quando a gente tem o coração de servir a Deus. Tantas coisas podem vir contra nós: o poder, o dinheiro, o sexo, que às vezes tão forte vem contra as nossas vidas. Eu não sei se você, de repente, quando abre o seu e-mail, ou quando você abre um aplicativo, o quanto que é investido sobre as nossas vidas, tanto do homem quanto da mulher, para tentar de alguma forma prender o nosso coração. Os vícios, né? Parece que cada ano que passa, mais difícil isso vai ficando. Hoje, basicamente, as pessoas que usam, que fumam, às vezes nem aparentam realmente que fumam, porque cigarros eletrônicos que não têm cheiro, mas que prendem a alma, que prendem o coração, a falta de perdão. Quantos de nós às vezes estamos improdutivos, às vezes não conseguimos fluir na nossa vida, porque tem algo que está manchando essa fonte.
E a gente luta porque isso acaba atrapalhando o nosso coração, parando o nosso ministério. Eu queria nessa noite poder orar com você. Queria pedir que você ficasse de pé. Queria que você falasse com o Senhor. Que assim como Davi, que chegou diante de Deus e falou para o Senhor: Senhor, olha o meu coração. Vê se tem alguma coisa que não está bem em mim. Vê se as minhas inquietações, me ajuda. Eu gostaria nesse momento de orar com você e pedir que o Espírito Santo de Deus pudesse falar ao seu coração. Eu creio no poder da oração. Creio que você também crê no poder da oração. Quantos creem no poder da oração? O Senhor, Ele tem algo muito especial para nós, para essa igreja, para esse povo, para esse tempo, o tempo que Deus tem nos chamado. Você pode fechar os seus olhos nesse momento? Senhor, eu quero, em nome de Jesus, Pai, pedir a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia sobre cada vida, cada coração que aqui está, Pai. Senhor, eu creio que o Senhor é aquele que tem todo o interesse em os nossos corações, Pai, em guardar-nos, ó Deus. Sei que o Senhor é aquele que vai nos proteger, Senhor, mas o Senhor pede de nós uma responsabilidade que é de sondar o nosso coração, de olhar o nosso coração, Pai, em o nome de Jesus. Essa igreja que te ama, Pai, que se reúne para buscar a sua presença, Pai, em o nome de Jesus, eu declaro a tua bênção e a sua cura sobre cada um dos teus filhos. Eu peço que em nome de Jesus, cada um dos teus filhos sejam protegidos pelo Senhor. A tua palavra diz que o Senhor nos protege pela frente, pela retaguarda. O Senhor é aquele que nos guia, mesmo quando nós estamos no nosso trabalho, no trânsito ou em qualquer lugar. O Senhor é aquele que faz infinitamente mais, Pai. E eu quero, em nome de Jesus, pedir, ó Deus, que o Espírito Santo da verdade esteja guiando, guardando cada um dos teus filhos, Pai. Pai, em o nome de Jesus, eu peço que o Senhor fale conosco e que o Senhor guarde-nos, e que a partir dessa data, a partir desse momento, desse dia, muito mais do Senhor venha a ser derramado sobre a vida de cada um dos teus filhos, porque eles têm uma fonte limpa, Pai, uma fonte que jorra águas da vida, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Eu queria pedir que o louvor pudesse vir aqui, se pudesse estar ministrando. Eu gostaria de perguntar: tem alguém aqui nessa noite que gostaria de ter um encontro com Jesus? Se você tem esse desejo, eu queria que você levantasse uma das suas mãos. Se você deseja receber o Espírito Santo, tem alguém nessa noite? Amém. Eu queria que nós todos dessemos uma salva de palmas ao Senhor Jesus, que o nome